Você já imaginou como é enxergar o mundo com as mãos? O Braille é mais do que um sistema de leitura. É autonomia, acesso à informação e inclusão para milhões de pessoas com deficiência visual. Hoje é o Dia do Braille no Brasil, uma homenagem ao primeiro professor cego do país, José Álvares de Azevedo. Uma data para falar bastante sobre o assunto, por isso convidamos a Raquel Elisa Guén e a Andréa Conceição Duarte, que são professoras de Braille e Soroban, é assim que fala, na Devosky. Boa tarde, professoras, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem. Tudo bem, olha só. A primeira pergunta é: como que foi criado, né? A gente que não tem muito acesso, muito contato, eu fico pelo menos imaginando como é que foi criado esse sistema que traz um mundo de possibilidade para vocês, né? Então, quem criou o sistema Braille foi Louis Braille, como a gente chama na língua francesa, né? Ele nasceu em 1809 e ele era uma criança normal. Mas por ser muito travesso, né, ele costumava brincar na oficina do pai. O pai era um celeiro, né, e ele tinha muita fama, e aí ele imaginava que o filho mais novo ia ficar com a sua profissão. Então, desde novinho, ele acabava levando o menino e ele brincava e ficava brincando com os pedaços de couro sentados no chão. Mas em um determinado momento ele resolveu perfurar um pedaço de couro. E como esse couro era muito rígido, né, muito ressecado, ele usou um instrumento chamado sovela. E ele tentava furar, mas ele não conseguia. E aí ele virou a ponta da sovela para cima e ele fez um grande esforço para perfurar e a sovela acabou resvalando e atingindo o seu olho esquerdo. E aí, como na época não se tinha recurso, né, o pai tentou estancar a hemorragia e tentou lavar o olho, mas não conseguiu estancar a hemorragia e foram em busca de recursos, né, e inclusive pegaram um livro de medicina escrito, né, para ver se conseguiam achar um tratamento adequado, mas infelizmente não conseguiram reverter, né? E aí veio uma conjuntivite, veio uma oftalmia e aos 5 anos de idade ele acabou perdendo a visão. E depois ele criou, e aí ele foi para um colégio, né? Ele tinha um padre na época que se preocupava muito com a educação dele. E a preocupação do padre era como que ele ia ter uma educação adequada, como que ele ia saber ter autonomia, independência. E aí ele foi para uma escola, né, uma escola assim de alunos normais, mas essa escola tinha alguém que sabia do Instituto Real dos Meninos Cegos de Paris, né? E aí ele foi inscrito e foi aprovado, né, nessa escola. Os pais, a princípio, ficaram bem preocupados porque não era aquilo que eles queriam, né, se afastar, mas depois eles vendo que era o melhor, eles acabaram concordando. Então, com 10 anos, o Louis Braille foi, então, para a escola, né, para o Instituto Real dos Meninos Cegos de Paris, e aí ficou lá. Ele teve contato com um sistema criado por um comandante, né, do exército, e aí ele decidiu aprimorar, pediu se ele podia aprimorar e o comandante não aceitou, mas ele se desafiou e aprimorou o sistema. Esse sistema era chamado sonografia, né, que era desenvolvido para escrever, os soldados receberem os comandos, né, eram feitos a princípio por 12 pontinhos, né, e aí ele acabou aperfeiçoando essa combinação de sinais e virou o que a gente tem hoje, né? Que legal. É o Braille. Deixa eu perguntar, é claro, né? A Andréa é professora, adora contar história. É bom a gente ouvir, que coisa boa a gente conhecer. A gente nem imaginava como tinha surgido. Raquel, deixa eu te perguntar, como é ensinar o Braille? Como que funciona, né? Tanto os ensinamentos e como aprender. Como que é para vocês? Então, a gente aprende de várias formas, né? Usando vários recursos.
aprende, por exemplo, a leitura. Não vai já direto para os pontinhos ali no papel, né? É feito a célula em tamanho maior, e vai usando o tato para desenvolver bem o tato, e depois vai passando para a leitura no papel, né? E a escrita tem a questão ali da reversibilidade, né? Que você escrevendo manualmente, escreve da direita para a esquerda, e aí quando vira a folha para ler, lê da esquerda para a direita. Então, sim, a André está segurando ali para a gente. Para mim, pelo menos, é muito complexo, né? Mas, né, depois de aprender, eu estava perguntando para vocês antes de a gente entrar no ar, cada conjuntinho que a gente vê não é uma palavra, nem uma letra. Como que funciona? Então são 63 combinações, né? A maioria dos sinais é feito em uma célula só, né? Com somente 6 pontos. Mas alguns sinais eles usam 2 células, né? Por isso que não é uma regra assim que cada um é uma letra, né? Eu vou pedir para a Andréia fazer essa leitura para a gente aqui para a câmera um pouquinho, para a gente entender. Não precisa ler tudo, só uma frase ou contar para a gente como que é. Então, eu vou ler a princípio o título, né? Quem fez o poema, a primeira estrofe e a última estrofe do poema. Então, nascido para a luta, José Antônio Ferreira. Quando o mundo não sabia que é preciso aprender, nasceu um sábio francês, guerreiro mesmo sem ver. Homem de grande visão, tomou ele a decisão de derrubar o poder. Olha só. Tá procurando o último? Louis Braille inovou. Foi fantástico cientista. Nos deu plena autonomia, nos deu visão sem ter vista. Louvo aqui sua coragem, receba esta homenagem deste inculto repentista. Muito bem, muito obrigada, que bonito, né? Raquel, deixa eu te perguntar, quanto tempo em média uma pessoa leva para aprender efetivamente a ler em braille? Então, não tem um tempo específico, né? Porque cada pessoa é uma. Tem uns que vão aprender mais rapidamente, assim, poucos meses, né? Sim. Outras pessoas levam anos e algumas não chegam a aprender totalmente, né? As crianças aprendem mais rápido? Sim, principalmente as crianças que já nasceram cegas, né? É mais fácil. Sim. A gente percebe que com as pessoas que perderam a visão numa idade mais adulta, assim, já é um pouco mais difícil, né? Sim, nós adultos a gente é bem mais limitado que as crianças. Inclusive para desenvolver, né, a sensibilidade nos dedos, para estar fazendo a leitura, né? É uma coisa mais difícil. Amorosa, né? Mas é possível, né? Se a pessoa tiver esforço. Né? Sim, tudo, né? Tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Basta esforço. André, bem rapidinho pra gente encerrar, qual que é o nome como que funciona a impressão do braille? A impressora tem algumas impressoras. Nós temos o NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille, que está dentro da instituição, mas é um setor do município. A gente tem a impressora Juliette e tem a Index V4, acho que é. São impressoras grandes. A Index ela é menorzinha. Ela é interpontos, ela imprime dos dois lados. E a Juliette também, só que ela é um pouquinho maior. E ela também é interpontos. Ela trabalha também com o braille pintor. Entendi. A V4 ela trabalha com o Monet, né, que para fazer desenho. E ela faz o desenho na mesma página que a escrita, né? E a Juju não, ela só numa página o desenho e na outra a escrita, né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso tempo, assim, acaba sendo curto para tanto que a gente tem para falar, né? A gente quer um dia ir lá visitar vocês, mostrar tudo como que funciona. Agradeço pela participação e a gente sempre está de portas abertas. Eu queria fazer um convite. Claro! Que então, nessa terça, né, dia 8, nós vamos estar na praça à tarde,
distribuindo panfletos, mostrando lá as ferramentas, né, para escrita braille, reglete, pulsão. E divulgando um pouquinho a entidade. Uma oportunidade, então, para aprender. Isso aí. Para conhecer, né? E para a gente poder se comunicar melhor. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Daqui a pouco, então, à tarde, na praça lá da Catedral. É isso, né? Isso aí. Obrigada, meninas.